A data de hoje é dedicada a celebrar a solidariedade e o compromisso com a vida. É Dia Nacional do Doador de Sangue. Um lembrete importante sobre o impacto transformador que um simples ato pode ter. Doar sangue é a forma concreta de salvar vidas e oferecer esperança a quem mais precisa. No Brasil, mais de 3 milhões de bolsas de sangue são coletadas anualmente pelo Sistema Único de Saúde. E milhares de pessoas dependem de transfusões de sangue todos os dias, seja por causa de um tratamento médico, cirurgia, acidente ou doenças crônicas. Apesar disso, muitas vezes enfrentamos desafios com os baixos estoques nos bancos de sangue. É por isso que datas como esta são importantes. Elas reforçam a necessidade de nos unirmos para garantir que ninguém fique sem a ajuda necessária. Hoje vamos conversar sobre como é fácil se tornar um doador e, claro, tirar as dúvidas que surgem sobre o assunto. Para isso, recebemos aqui no Brasil hoje a médica hematologista Rafaela Farias Fonseca. Bem-vinda e bom dia, Rafaela. Bom dia, Daiane, tudo bem? Tudo bem, Rafaela. Para começar, eu queria que você falasse como a doação de sangue contribui para a saúde coletiva e para o sistema de saúde. A doação de sangue era um ato extremamente importante para a gente que vive em meio hospitalar. Aqui no GOL, por exemplo, é um hospital de trauma, então a gente recebe pacientes vítimas de trauma, acidentes de trânsito diariamente. Além de que, nesse serviço, a gente realiza cirurgias cardíacas também diariamente. Então, o sangue é muito necessário, também para pacientes oncológicos, pacientes com doenças crônicas. Então, a gente realmente precisa bastante dessas doações e são muito importantes para salvar vidas. Doutora, e eu queria também que a senhora me falasse quantas vidas uma única doação pode ajudar, porque a senhora falou salvar vidas. É só uma vida essa bolsa de sangue ou salva mais de uma? Cada vez que é feita a doação de sangue, a bolsa de um doador, a gente vai fracionar ela em 4 componentes. Então, com uma doação, o paciente pode ajudar a salvar até 4 vidas. Olha só que legal, né? E quais são os tipos sanguíneos mais difíceis de encontrar nos bancos de sangue? Nos bancos de sangue, é que a gente tem maior necessidade, principalmente em hospitais de trauma, como o GOL, é sempre mais o O negativo, porque o paciente O negativo, ele é um doador universal, então todas as pessoas podem receber sangue O negativo. Então, quando chega um paciente muito grave, que às vezes a gente nem tem tempo de descobrir o grupo sanguíneo dele, a gente acaba optando por usar o O negativo. Então, ele é o que mais falta nos nossos bancos de sangue. Mas sempre, qualquer tipo de doação é muito bem-vinda. Olha só. E assim, existem mitos sobre a doação de sangue que dificultam a adesão das pessoas? Porque a gente fala muito, né, sobre doar sangue, sempre está pedindo, mas existem alguns mitos assim que acaba prejudicando? Bastante, né, em relação até à questão da dor, né, apesar da gente usar uma agulha um pouquinho mais grossa, ela é uma agulha muito afiada, que é muito tranquila, então ela não é um processo doloroso, é bem tranquila a doação. Às vezes alguns pacientes têm medo de doar sangue e ficar com anemia, doar sangue e passar mal. Então, antes da doação, é feita uma triagem com o doador. Então, a gente vai ver o nível de hemoglobina, ver os sinais vitais, para ver se o doador ele está em condições de fazer essa doação. E quando a gente faz essa doação, rapidamente é recuperada esse volume sanguíneo. Então, nosso corpo ele recupera muito rápido. Então, é seguro fazer doação e não prejudica quem está realizando. Olha que legal. E por que que há períodos no ano em que os estoques de sangue ficam mais baixos? Inclusive, esse é um aspecto super importante. Geralmente, nas épocas de férias escolares, de julho, dezembro, janeiro, tem muitas datas comemorativas, muitos feriados prolongados, muitas viagens. Então, nessa época, cai muito o número de doadores. E de forma paralela, justamente nessa mesma época, é onde aumenta os números de acidentes, é onde aumenta acidentes de trânsito e domésticos. Então, a conta não fecha nesses períodos críticos. E foi por esse motivo mesmo que o Dia Nacional do Doador foi escolhido em novembro, porque ele precede a época de dezembro e janeiro, né, onde cai muito doação e aumenta muito a necessidade do sangue.
Doutora, e o que pode ser feito para aumentar a conscientização sobre a doação de sangue? Falta políticas públicas? O que está faltando para aumentar essa conscientização? Falta bastante, às vezes, até divulgação. Isso tem melhorado bastante, graças a Deus. Hoje a gente está até fazendo aqui no GOL um evento para comemorar o Dia Nacional do Doador. A gente está prestigiando os nossos maiores doadores de sangue, prestigiando instituições parceiras como a OVG, que fomenta bastante a doação na comunidade. E eu acho que falta isso, sabe? E a gente está até comemorando uma categoria nova, que é o influenciador sangue bom, que é aquela pessoa que influencia no seu meio a doação de sangue, como nas escolas, nas igrejas, no trabalho, nas redes sociais. E, inclusive, a gente vai até homenagear uma biomédica nossa que trouxe em junho, julho, uma época muito crítica, mais de 100 bombeiros para doar sangue para a gente. Olha que legal, doutora. A gente vê também muitas ações sendo feitas em parcerias, né? Com empresas, igual a senhora Isso. falou, com igrejas, vai aquele caminhãozinho ali para colher o sangue. Isso também ajuda, incentiva, né? Bastante. E muitas vezes é o primeiro contato da pessoa com a doação de sangue é essa. Às vezes ela não se dispõe de um tempo para vir no banco de sangue, mas às vezes vê o caminhão ali do Hemocentro, acaba que vai, realiza uma doação, né? E as redes sociais eu acho que é um meio importante da gente fomentar. E agora, para a gente deixar bem claro, então, quem pode doar sangue? Existe alguma restrição? Conta pra gente. Para doar sangue, a pessoa tem que ter entre 18 e 69 anos de idade. Acima de 16 anos já pode realizar a doação de sangue desde que acompanhada por um responsável. O doador tem que estar em um bom estado de saúde, não pode estar com algum sintoma de infecção, virose, resfriado e nem estar usando antibióticos. Tem que ter acima de 50 quilos e se tiver feito tatuagem, piercing, tem que esperar um ano para realizar a doação. Tem que vir alimentado e tem que ter dormido bem no período durante a noite. E qual que é o processo? Quando chega ali para fazer a doação de sangue, existe um procedimento? Quando chega para doar sangue, vai passar primeiro pela recepção, vai fazer o cadastro desse doador, depois ele vai passar por uma consulta com a enfermeira, onde vai ver idade, como doenças, uso de medicamentos, vão ver os sinais vitais, pesar todo esse controle e após aprovada na triagem com a enfermeira e estando tudo ok com o doador, ele vai ser conduzido para a doação de sangue. Após a doação de sangue, é feito um período de repouso para a gente ficar tranquilo que o doador está bem após a doação e é ofertado um alimento para depois ser liberado. Doutora, a gente tem a participação aqui do João Batista de São Paulo. Ele pergunta, ele fala assim, ó: sou doador frequente, mas quando alguém próximo precisou, o hospital nos exigiu outros 10 doadores. Isso pode acontecer? Na verdade, não é obrigatório, mas é aqui que a gente fomenta que cada doação que um receptor recebe, geralmente os hospitais pedem de 2 a 3 bolsas de reposição. Não significa que se a pessoa não levar os doadores, que ela não vai receber o sangue, mas é só uma forma de conseguir, às vezes, aumentar o estoque, de convocar mais doadores, para ajudar outros pacientes que possam precisar no futuro também. Doutora, e tem gente assim, ó, que doa porque alguém da família precisou. Os casos de doadores são mais por conta disso, porque alguém se solidariza que alguém precisou? Existem mais esses casos? A maioria, né? A maioria das pessoas, às vezes, não entendem a importância do sangue até que ou a pessoa precisa ou alguém muito próximo dela precisa do sangue. E muitas das vezes as pessoas começam a doar a partir desse momento. Alguns entendem a importância, acabam virando doadores frequentes, né? Mas realmente essa geralmente é a primeira maneira de contato de muitos doadores com o banco de sangue. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre a segurança desse sangue. Esse sangue, ele, quando ele vai para o paciente, ele realmente é seguro. Isso. Então, antes do sangue doado, ele ser disponibilizado por um paciente, é feito vários testes. Então, são feitos testes para investigar HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, Chagas, HTLV. Então, são feitos vários exames sorológicos e também detecção de carga viral, para ser uma coisa bem mais sensível. E só depois que liberados todos os testes que a gente disponibiliza essa bolsa para uso.
Doutora, e existe assim um perfil de doador mais comum, por exemplo, faixa etária, um gênero? Aqui no UGOL, por exemplo, a maioria dos nossos doadores, a maioria é homem, né? O homem tem mais facilidade para doar, até por questão de peso, de tolerância, né, ao processo da doação, e geralmente na faixa de média, da idade de 25, 40 anos, né? A maioria dos nossos doadores. Então vamos aproveitar essa entrevista, doutora, para a senhora falar com todo mundo do Brasil que está nos assistindo sobre a importância e convidar as pessoas a serem doadores de sangue numa data tão importante como hoje. Isso, é sempre bom reforçar. A doação de sangue ele é um ato voluntário, são heróis anônimos que todos os dias contribuem para salvar vidas. E a gente quer, nessa data tão importante, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue, reforçar a importância da doação, reforçar que vocês podem salvar vidas e convidar todos vocês a fazerem parte dessa rede de solidariedade. Obrigada, doutora, pela participação. Foi muito bom falar com a senhora. Ótimo, obrigada eu.